Moreno foi um cangaceiro que pertenceu ao bando de Lampião, rei do cangaço, por 8 anos. Mas primeiro vamos conhecer um pouco da história de sua vida antes de entrar para o cangaço. Natural de Tacaratu, Pernambuco, seu nome verdadeiro era Antônio Ignácio da Silva. Veio ao mundo no dia 1º de novembro de 1909. Seus pais se chamavam Manuel Ignácio da Silva e Maria Joaquina de Jesus. Antônio Ignácio da Silva entrou para o cangaço em 1930, aos 21 anos de idade, com a alcunha de Moreno. Antes de ser cangaceiro, Moreno era um homem trabalhador, ganhava seu dinheiro honestamente, prestando serviço para os fazendeiros da região. Na fazenda de um senhor de nome André, Antônio matou pela primeira vez. Pelo que eu entendi na história, o crime foi motivado por fuxico e fofoca envolvendo mulheres no meio. Depois de matar o homem, Antônio foge pelo mato e some no meio do mundo. Depois de trabalhar numa usina de açúcar, Antônio foi para uma fazenda da região, onde deparou com os cangaceiros Vigino, Luiz Pedro, Massarico, Fortaleza, Salviano, vulgo Medalha. Os cangaceiros deixaram com ele um recado para o senhor Antônio, dono da fazenda, avisando que em determinado prazo voltariam para pegar uma encomenda. Era 200 mil réis. Quando voltaram, trouxeram com eles um coiteiro traidor amarrados, que os havia denunciado à polícia. Traição no cangaço não teria perdão, e a sentença seria nada mais, nada menos do que a morte. Os cangaceiros se arrancharam na fazenda por 3 dias. Antônio, então, fez amizade com eles e mostrou interessado em segui-lo. Antes de partirem, submeteram-no em um teste de fogo. Lhe entregaram uma carabina automática de fabricação alemã e mandou que ele fizesse o serviço. Então, frio como gelo, Antônio segurou a arma com firmeza e calmamente mirou o peito do prisioneiro e puxou o gatilho. O pobre homem caiu morto por terra no meio do acampamento. Nessa hora, Luiz Pedro, homem de confiança de Lampião, lhe disse: Voz-me-ser vai com a gente, e de agora em diante seu novo nome será Moreno. E assim foi o batismo do ingresso de Antônio Ignácio da Silva no cangaço. Por ser homem extremamente valente e, acima de tudo, pelo faro que tinha das coisas, cedo se destacou entre os companheiros como um homem altamente preparado para ser cangaceiro. Mais adiante, vamos vê-lo substituindo Vigínio, cangaceiro morto em combate, no comando de um subgrupo de Lampião. Dorvalina Gomes de Sá, filha de seu Pedro Gomes de Sá e Santina Gomes de Sá, nasceu em Paulo Afonso, Bahia, no dia 25 de dezembro de 1915. Seu umbigo está enterrado na fazenda Rastapé, de propriedade de seus pais, Pedro Gomes de Sá e Santina Gomes de Sá. A fazenda fica a 2 passos do Raso da Catarina, onde Lampião escolheu Arrastapé como um dos seus coitos preferidos. O local, palco de comemoração, com direito às festinhas familiares. Os cangaceiros sempre visitavam aquela localidade. Em uma dessas visitas, Vigínio, alcunhado de Moderno, viúvo de Angélica Ferreira da Silva, irmã mais velha de Lampião, se apaixonou por Dorvalina, de apenas 15 anos, e era muito bonita. Vigínio, de 27 anos, nascido em 1903, no Rio Grande do Norte, não perdeu tempo. Para o desespero dos pais da moça, fugiu com ela para o cangaço. Dorvalina era conhecida no cangaço como Durvinha. Vigínio era chefe de subgrupo de Lampião. Vigínio e Durvinha tiveram 2 filhos, Lourdes e Pedro. Como no cangaço não era possível criar filhos, doaram as crianças para coiteiros e amigos, mas morreram ainda bebês. Durvinha viveu ao lado de Vigínio até o dia que ele, em combate com a polícia nas
proximidade da Fazenda Rejeitado, sul de Sertânia, Pernambuco, em outubro de 1936, foi baleado e morto depois de perder muito sangue. Durvinha, muito abatida, recebe cuidado e carinho de Moreno, que fazia parte do grupo e era a segunda pessoa de Virgínio. Então Moreno pergunta a Durvinha se ela quer voltar para a casa dos pais ou se quer ficar e viver com ele. Durvinha então escolhe ficar com o cangaceiro. Então, a partir daquele momento, Durvinha e Moreno iniciam um romance que durou a vida inteira. Moreno chorou sentido ao enterrar o companheiro de luta. Com a morte de Virgínio, Moreno assume o comando do subgrupo que começa a se esvaziar, mas a debandada é passageira. Logo o bando se fortalece de novo e Moreno segue sua vida no cangaço ao lado de Durvinha. De vez em quando, ele retornava o contato com Lampião para juntos discutir a estratégia e novas investidas dos grupos. Nesses encontros, que se dava em Coito ou em plena Caatinga, sempre contavam com a presença de Curisco, Luiz Pedro e Zé Sereno, também chefe de subgrupo, lembrando que os subgrupos funcionavam sob a supervisão de Lampião. No intenso calor das Caatingas, a vida de Moreno e Durvinha era um verdadeiro inferno. Em 1937, Durvinha se engravidou e no dia 3 de janeiro de 1938, ela deu à luz a um menino nos carracais da fazenda Riachão de Tacaratu. O parteiro foi o próprio Moreno. A criança foi doada para um casal de amigos de Tacaratu. No dia da morte de Lampião, Maria Bonita e mais 9 cangaceiros, em uma emboscada policial na manhã de 28 de julho de 1938, na Grota do Angica, em Sergipe, o cangaceiro Moreno estava com sua companheira Durvinha cumprindo uma missão em Mata Grande, Alagoas, a 70 quilômetros do local onde Lampião, Maria Bonita e seus companheiros foram surpreendidos pela polícia. Entre homens e mulheres, era cerca de 47 pessoas. Curisco, o braço direito de Lampião, também comandava um subgrupo, mas no momento do massacre, Curisco, o Diabo Louro, como era conhecido, chegou a ouvir os tiros, mas nada pôde fazer em defesa dos companheiros, pois está à margem oposta do rio São Francisco, sem condições de atravessá-lo. Depois da morte de Lampião, o cangaço desabou ladeira abaixo. Muitos cangaceiros se entregaram à justiça, outros saíram do Nordeste e fugiram para bem longe. Curisco, que considerava forte que nem Lampião, continuou comandando o Império Cangaceiro, com alguns companheiros que escaparam do cerco policial. Mas seu reino criminoso durou apenas 2 anos. Na tarde de 25 de maio de 1940, Curisco, na Bahia, foi baleado pelo volante do tenente Zé Rufino e morto a 10 horas depois. Com a morte dos companheiros, principalmente a do supremo líder, o cangaço não fazia mais sentido para Moreno e Durvinha. Agora, só lhes restavam 2 alternativas: se entregar à justiça ou botar o pé na estrada e fugir. Moreno e Durvinha optaram pela fuga. 2 anos depois da morte de Lampião, dia 2 de fevereiro de 1940, Moreno e Durvinha fugiram para o estado de Minas Gerais e se estabeleceram na cidade de Augusto Lima. Moreno e Durvinha tiveram 5 filhos em Minas Gerais. Com o nome trocado, Moreno passou a chamar José Antônio Souto e Durvinha Jovina Maria. Moreno e Durvinha prosperaram vendendo farinha. Mudaram para Belo Horizonte no final dos anos 1960. Moreno e Durvinha, ainda com medo de serem descobertos e mortos, mantiveram seu passado em segredo, até mesmo para os filhos, durante todos esses longos anos. Só no ano de 2005, Moreno não ia muito bem de saúde, pensando que logo morreria, então contou para a família que tinha sido cangaceiro de Lampião.
Durvínia faleceu no ano de 2008. Com a morte da esposa, a saúde de Moreno passou cada vez mais debilitada. Moreno faleceu no dia 6 de setembro de 2010, em Belo Horizonte, aos 100 anos. Moreno, durante sua carreira cangaceira, matou 21 pessoas. Foi o penúltimo cangaceiro de Lampião a morrer. O último, José Alves de Mato, conhecido como 25, faleceu no dia 16 de junho de 2014, em Maceió, aos 97 anos. José Alves de Mato tinha a alcunha de 25 porque entrou no bando de Lampião em 25 de dezembro.